Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi e estamos começando aqui mais um Documento Revista Asas, junto com o Kowalski, né, e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, a Liber Aerospace e o Hangar 33. E se você curtir esse vídeo, se você gosta do canal, não deixa de comentar. Pois é, por favor, o seu comentário valoriza o canal no YouTube e ajuda a gente a ter muito mais inscritos. E colabora também, né, trazendo seus amigos aí para se inscreverem. Tudo isso é vital para a gente continuar e melhorar cada vez mais. E dá uma passada na nossa loja online. Tem edição nova da Asas e tem as edições anteriores, inclusive aquelas que a gente comenta aqui nos vídeos. Fechado? Então, ó, trava os cintos no cockpit e, naquela nossa homenagem ao querido Ratimbum, senta que lá vem história. Os primeiros Consolidated PBY-5 Catalina vieram para o Brasil em 1943, em plena Segunda Guerra, para patrulhar as nossas águas territoriais, caçando e destruindo os submarinos alemães e italianos. Mas nesse vídeo o foco não vai ser o Catalina na guerra. Vamos só dar umas pinceladinhas na chegada deles. Primeiro vieram 7, todos ex-US Navy, e todos hidroaviões puros. E 3 desses foram para Belém, onde foi criado em 17 de agosto de 44 o primeiro grupo de patrulha. Mas logo vieram mais 15 em dezembro de 44, todos indo para o segundo grupo de patrulha, do Galeão, Rio de Janeiro. E esses já eram anfíbios, PBY-5A, com o trem de pouso para operação em terra. Veio então o final da guerra, e é aí que a nossa história começa pra valer. E que história! No primeiro semestre de 45, com uma reorganização geral que a FAB fez das suas aeronaves por causa do fim da guerra, todos os Catalinas foram reunidos em Belém, onde a partir de 47 passaram a integrar o primeiro esquadrão do segundo grupo de aviação. Outros 6 PBY-5A foram adquiridos em 49, e a Petrobras doou outros 2 da mesma versão em 68. E os últimos Catalinas recebidos foram 3 oriundos da Panair do Brasil, mas só um foi integrado à FAB, desses 3 aí. Exatamente aquele único da versão mais moderna, PBY-6A. Essa saga do Catalina na Amazônia, eu acho, sério, tão bacana, que eu quis que ela fizesse parte da edição 1 da Asas, lá em 2001. Quando eu fui até Belém e tive a honra de ouvir as histórias de algum dos catalineiros da FAB. Claro que no tempo da guerra, os Catalinas já tinham feito missões na Amazônia, mas foi no pós-guerra que esse avião assumiu um papel histórico, heróico e ímpar na integração daquela vasta região ao Brasil. A gente já falou do Búfalo aqui. Assiste o vídeo, é? O Catalina foi o tio mais velho do Búfalo na Amazônia. Um tio de pé molhado. E se eram poucas as pistas no tempo do Búfalo, imagina na época do Catalina. E isso o tornava absolutamente precioso, porque o Catalina conseguia operar em águas rasas. E assim conseguia chegar nos pontos mais remotos da Amazônia. Com tripulações dispostas a não se deter por nada, os Catalinas iam ser as aeronaves mais valiosas em operação na Amazônia por quase 3 décadas. E mesmo com a chegada dos Búfalos, quando os últimos Catalinas da FAB foram desativados em 82, ainda deixaram um vazio que para muitos continua sem substituto. Vamos lá, e como que era essa operação do Catalina na Amazônia? O que ele fazia? Uma das missões era o chamado Correio da Fronteira. De 15 em 15 dias, um avião seguia para o interior amazônico com um médico, um padre e cargas de suprimentos, como batata, cebola e alho, coisas impossíveis de se obter de outra forma na região, na época. E aí era comum que num pernoite, num lugarejo tal, né, servisse para que o sacerdote de bordo fizesse o casamento de dezenas de casais, enquanto uma fila igual ou maior era atendida pelo médico.
O grande Osiris Silva, líder da criação do Bandeirante e da Embraer, era um aspirante a oficial de 22 anos, quando chegou em Belém para voar de Catalina na Amazônia. E ficou ali por 3 anos e meio, somando cerca de 3.000 horas de voo. Quando eu conversei com ele, Osiris se emocionou ao lembrar daquele tempo, contando que, abre aspas, a gente via que aquele pessoal não tinha quase nada, mas preparavam cada banquete para nós, faziam a melhor comida que podiam fazer. A chegada do avião era um acontecimento. Olha que legal. Sobre a Pataxoca, o carinhoso apelido do Catalina, Osiris me contou que do ponto de vista do piloto, era um avião muito difícil, não era muito fácil não. Nas palavras dele, abre aspas aí de novo, era seguramente underpowered, com aqueles 2 motores de 1.200 cavalos, que eram absolutamente insuficientes para ele. A força para tirar esse avião da água na decolagem chegava a 50 quilos no manche. A gente tinha de apoiar os pés com toda a força, grudar aquele manche e puxar o bicho para trás. Olha só isso. Ele lembrou que na instrução era comum se fazer 14, 15 decolagens no Rio. E aí os pilotos ficavam com o macacão de voo literalmente encharcado de suor. Mas também me disse que era um avião de uma estabilidade enorme. E sobre as qualidades do seu projeto, disse que tinha alguns pontos geniais. Era um avião em que a carga paga era equivalente ao peso do avião. Imagina isso. Sobre a velocidade, mitologicamente lenta. Me contou uma brincadeira dos tripulantes de que o Catalina não tinha um relógio no cockpit, ele tinha um calendário. Mas elogiou muito também que, na sua época, tinha uma tecnologia bem avançada, empregando, por exemplo, o alumínio anodizado para proteger contra a corrosão. E a técnica de rebitagem da Consolidated, que exigia um preciso tratamento térmico, era fantástica. Permitia a fixação de partes ao casco de modo absolutamente sólido, apesar da intensa vibração da decolagem, quando o avião corria sobre a água. Outra coisa que ele me disse é que era uma aeronave para se pilotar em time. Vamos aí para as palavras do Osiris. Ele dependia de uma tripulação, não era só piloto e copiloto. O mecânico é que controlava tudo que se referia a motores e combustível. Na nossa frente, dos pilotos, tinha um painel horizontal com várias luzinhas. E elas se repetiam no painel do mecânico, que ficava lá atrás, naquela torrinha, né, que unia as asas à fuselagem. Então, quando a gente queria que ele fizesse, o mecânico, algo, a gente acendia uma luzinha. Quando ela apagava, era sinal que ele tinha feito. Se não apagasse, alguém tinha que ir lá atrás ver o que estava acontecendo. Quando eu estive em Belém, em 2001, conversei com Gilberto de Castro Bittar, que serviu na base voando dos Catalina de 55 a 72, quando se aposentou da FAB como primeiro sargento, mecânico de voo, com umas 5.000 horas de voo na Pataxoca. Ele me contou que ali no final dos anos 50, início dos 60, não era raro que uma missão durasse de 20 a 25 dias entre a saída e o retorno a Belém. Você entendeu? 20 a 25 dias, não é horas não, hein? O que rolava é que muitas vezes o avião saía de Belém, ia até Manaus, e aí fazia a rota todinha do Rio Negro, voltava para Manaus, e aí fazia a rota todinha dos Solimões, e depois voltava a do Rio Madeira. Os 3 compunham as principais linhas. Apesar da base dos aviões ser Belém, onde inclusive era feita a manutenção, a zona de operações era a Amazônia, principalmente a oeste de Manaus. E tinha a atuação humanitária, os chamados voos de misericórdia. O que era isso? Nesses, o Catalina era enviado para os povoados mais isolados para o transporte de pessoas doentes ou com problemas graves de saúde. E se as tripulações não se detinham por nada, nesses voos, menos ainda, amigo, não tinha o que não se fizesse, incluindo pousar em rios e lagos à noite. Você acha que isso é fácil? Vai tentar.
Cada membro da tripulação sabia que o sucesso do voo era literalmente a diferença entre a vida e a morte para alguém. Já uma outra atuação que o Bitar me descreveu eram os chamados voos cargueiros, que de novo destacam o quão importante foi o Catalina no desenvolvimento da Amazônia. Muitos desses voos eram inclusive para abrir pistas de pouso. O Bitar me contou, por exemplo, de diversas missões em que a aeronave estava carregada de manilhas de cerâmica, esteiras de tratores e outros itens do tipo. Enfim, era um padrão de missões quase sempre a muita distância da base e sem ter qualquer infraestrutura de apoio local. O que fazia as tripulações serem experts do improviso e de soluções fora do manual, fora da caixinha, né, como se diz. Houve essa. No caso de pane num dos motores de partida, havia a solução de se enrolar uma corda na hélice do motor falho, prendendo a outra ponta na hélice do motor bom. Ao dar a partida nesse, a corda transmitia o giro para o motor danificado, conseguindo então acionar esse. Sacou a mecânica disso? E o legal é que com tudo isso, todo catalineiro da Amazônia vai atestar, sem um segundo para pensar, o quanto se sentia seguro voando na pata-choca. Como me disseram, praticamente não havia problema de pane a vazamento de óleo que não pudesse ser contornado. E sempre se estava numa situação segura quando a aeronave voava sobre o rio, pois se tinha essa pista disponível para um pouso de emergência, sempre. Em 12 de maio de 69, a estrutura em Belém mudou com a ativação do primeiro esquadrão de transporte aéreo, o primeiro ETA, que recebeu toda a frota do antigo segundo grupo de aviação. Mas essa nova unidade passou a operar com apenas 6 Catalinas, todos anfíbios, PBY-5A. Foi nessa fase, a última do Catalina na Amazônia, que o coronel aviador da reserva Luiz Carlos Rodrigues voou o modelo, como ele me contou em 2001. Ele chegou em 72 e voou o Catalina até 80, numa época em que as missões tinham um roteiro dentro do planejamento das linhas do Correio Aéreo Nacional, o CAN. E algumas dessas linhas só podiam ainda ser feitas com o Catalina, porque exigiam o pouso na água. Rodrigues me contou que um dos destinos mais interessantes para onde ele voava era um aldeamento indígena no Pará, onde o pouso era na água, num trecho em que o rio fazia uma curva. Ali o pouso não era muito difícil, mas na decolagem havia pouco espaço livre, com as árvores muito altas. Então era preciso decolar e já virar ainda por cima do rio. Para ele, uma das maiores armadilhas para o piloto era evitar o cavalo de pau na água. Para isso não rolar, era preciso pousar com o nariz para cima, tocando primeiro a parte mais de trás da quilha na água, e aí ia desacelerando o motor. Quando o piloto sentia que o avião tocava na água, tirava o restante do motor e segurava o nariz do avião até ele descer vagarosamente na água. Tudo para evitar que ele ficasse totalmente na água com a aeronave ainda com uma velocidade mais alta. Se não se fizesse assim, havia o risco do giro que resultava num cavalo de pau, com resultados quase sempre muito graves, porque ao girar a aeronave na água, ela baixava uma das asas que ao tocar na água, com o arrasto, acabava quase sempre arrancando a asa e os motores caíam em cima dos pilotos no cockpit. No seu tempo de serviço na Amazônia, pelo menos 5 Catalinas se acidentaram com perda total da aeronave. E 2 dessas foram em acidentes com o tal cavalo de pau no pouso. Outro lance é que, como o Catalina não tinha um leme de navegação, a sua movimentação na água tinha de ser feita acionando-se diferencialmente os motores. E ao longo da sua carreira amazônica, os Catalinas passaram por 2 grandes reformas, com muitas modernizações. A primeira em 59 e a segunda em 68. Nessa última é que eles ganharam um perfil mais aerodinâmico, com a retirada definitiva da torreta no nariz, onde na época tinha uma arma, e das bolhas nas laterais. E receberam, para a época,
uma boa suíte de comunicação e de navegação. Quando, enfim, foi retirado de serviço em 82, o principal motivo foi o alto custo de se operar uma aeronave tão antiga, cujos componentes eram todos importados e de uns poucos fornecedores. E outro fator foi que no final dos anos 70, com a construção das pistas na Amazônia, já tinha se reduzido muito a necessidade de se pousar na água, com praticamente todas as localidades principais tendo pistas que podiam receber aviões terrestres, como os Buffalo. Essa foi a aventura amazônica dos Catalinas da Força Aérea Brasileira. Saga muito bacana. E você conheceu aqui comigo e com Kowalski no canal da Revista Asas. E não esqueça, pensar faz bem. Foi muito bom tê-lo a bordo, um grande abraço e até o próximo voo.